Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Nós estamos estudando o Velho Testamento e apesar de eu gravar esses vídeos aqui, é muito importante que vocês façam o seu estudo personalizado, o seu estudo pessoal das Escrituras. Existem coisas que o Senhor quer revelar à sua alma mediante ao seu esforço individual de aprender na palavra dele. Então esses vídeos, eles se somam a mais um auxílio de estudo. Não devem ser o seu enfoque principal para aprender com as Escrituras. E hoje nós vamos pular para 2 Reis e vamos estudar alguns capítulos lá, principalmente os que envolvem o ministério de Eliseu. Nós vamos ver o finalzinho do ministério de Elias e bastante coisa a respeito do profeta Eliseu. E as passagens dessa designação, elas são maravilhosas. Eu sei que eu sempre falo isso, mas vocês vão ver, acompanhem até o final dessa aula, que vocês vão ver o quão especial são essas passagens para a nossa vida hoje, né? Tem uma aplicação muito grande. Então vamos começar lá em 2 Reis 2. Aqui, Elias sente que a hora dele está chegando, né? Que ele tem que ir embora. E o Senhor vai transladar Elias, porque ele ainda tem uma missão a cumprir, uma missão cujo corpo físico é necessário. Ele tem que transmitir chaves do sacerdócio em preparação à segunda vinda do Messias. Então, Elias, assim como Moisés, ele precisa ser transladado, porque naquela época não existia ressurreição ainda. Cristo é que vence a morte e abre as portas da ressurreição, mas isso vai acontecer no meridiano dos tempos. Então, para que Elias seja preservado, ele não pode ir para o mundo espiritual nesse momento, né? Sem um corpo físico. Ele precisa manter o corpo dele, só que esse corpo precisa ter uma transformação de modo que ele não sinta dores, que ele não envelheça, mas que ele permaneça com esse corpo físico para cumprir essa missão especial que ele vai receber. E aí, ele faz algumas últimas viagens, e é interessante aqui que ele fala para Eliseu, que nós falamos na aula passada, tinha sido escolhido para substituir Elias, e naquela época tinha uma escola dos profetas, é mencionado aqui, né? E são discípulos de Jesus Cristo que tinham também o sacerdócio de Melquisedeque, que agiam em nome de Deus e formavam um corpo principal, principalmente com relação ao reino do norte, né? Havia profetas também no reino do sul e eles transitavam de um lado para o outro, mas o ministério de Elias e de Eliseu fica mais lá no reino de norte, o reino de Efraim, né? O reino de Israel. E aí Elias ele vai para Gilgal. E aí o que diz Eliseu? Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma. Bom, ele está em Gilgal, na verdade vai para Betel. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ele não queria abandonar o mestre dele, o líder dele. Ele admirava, ele gostava muito de Elias. E Elias já devia ser um senhor de idade, né? E Elias já tinha passado também por algumas ameaças de monarcas. Então, ele queria acompanhar o profeta. E foi. E aí, o que acontece? Elias diz: Eliseu, fica aqui agora, porque o Senhor está me enviando para Jericó. Pois Eliseu disse: não, quero ir contigo. E Eliseu, bem como outros da escola dos profetas, outros líderes, já tinham recebido a impressão espiritual, já tinham recebido a revelação de que Elias deveria deixá-los. E quando eles tentaram falar isso com Eliseu disse: eu sei dessas coisas, mas não é para a gente ficar falando. E aqui eu acho que tem um ensinamento importante, né? Às vezes a gente está numa ala em que vai receber um novo bispo, ou numa estaca, vai ter uma conferência, a gente sabe que vai ter uma reorganização, vai ser chamado um novo presidente de estaca. Essas são ocasiões interessantes que se aplicam isso, porque a gente está esperando já que haja uma mudança na liderança.
E às vezes o Senhor nos revela com antecedência quem vai ser o próximo líder, quem vai ser o bispo, quem vai ser o presidente de estaca. Vocês já tiveram essa impressão antes? Eu nunca tive essa impressão. Eu nunca recebi esse tipo de revelação. Quem vai ser o próximo bispo, presidente de estaca. Agora, eu já vi várias pessoas me testificando que tiveram essa impressão. A família do líder que foi chamado, às vezes o próprio líder que vai receber o chamado, tem essa revelação alguns dias ou meses antes e ele tem que se preparar. E isso acontece, né? Às vezes um membro da ala tem a revelação, esse homem vai ser o próximo presidente de destaque. Eu acredito no testemunho, porque isso que aconteceu aqui no Velho Testamento, o Espírito pode revelar quem vai ser o próximo líder escolhido. Mas essas pessoas não devem ficar manifestando essa revelação. Elas devem guardar essas coisas no coração delas. Assim como Maria guardava os feitos de Jesus Cristo e como era um menino especial, tudo no coração dela, até que chegasse o tempo em que Jesus ia pregar publicamente. E aqui também foi no caso. Eles tinham recebido essa revelação especial, deviam guardar dentro de si. E aconteceu que Eliseu, ele seguiu, né? Por 3 vezes ele falou isso. Ele não queria deixar de jeito nenhum. E você já teve um mestre, um mentor, um líder no sacerdócio, um professor que você admirava muito, que você queria ficar perto e que você não queria deixar de jeito nenhum? Talvez alguém da sua família, seu avô, seu pai, enfim. Essa era a admiração e o amor que tinha Eliseu por Elias. Quando eles chegaram no Jordão, Elias tomou o seu manto, dobrou o manto dele e feriu as águas do Jordão e elas se dividiram dos 2 lados e eles passaram em seco. Então só foram os 2, Elias e Eliseu. E Elias disse para Eliseu, sabendo que ele estava partindo, o que você deseja? O que você quer? Né? Faz um pedido. E Eliseu disse, eu quero que tenha uma porção dobrada de teu espírito sobre mim. Em outras palavras aqui, Eliseu estava dizendo, eu quero ter o mesmo poder profético que você tem. A gente vê porção dobrada aqui, parece que ele queria fazer o dobro do que Elias fez, né? Mas não é necessariamente nesse sentido que essa expressão vai. O que ele está dizendo aqui é que ele quer ter a mesma capacidade espiritual que ele admirava no mestre dele. Agora, Eliseu sabia que isso trazia dificuldades. Não era fácil ser o profeta presidente. E ele disse, coisa dura pediste. E deu um sinal para ele, né? Disse assim, olha, se você vê quando eu for arrebatado ao céu, se você perceber o momento em que eu sou elevado a Deus, então o seu pedido vai ser atendido e você vai ser o próximo profeta presidente. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, ou na versão antiga é carruagem de fogo, até prefiro, com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Não tinha realmente uma carruagem de fogo, um carro de fogo, e não foi um redemoinho, mas foi uma experiência espiritual tão sagrada que o escritor ele descreveu assim. É difícil descrever coisas celestiais, mas o fato é que Eliseu foi arrebatado para Deus com o corpo e, como eu disse para vocês, foi transladado. Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, a rasgou em 2 partes. E também levou o manto de Elias que lhe caíra e retornou e parou à borda do Jordão. Você sabe aquela expressão que a gente usa sobre o manto da liderança? Quando um novo líder é chamado, o manto da liderança a gente diz que cai sobre ele. Por exemplo, o presidente, eu vivi para ver os dias do presidente Gordon B. Hinckley, foi um grande presidente da igreja, foi o presidente na minha juventude. Quando ele morreu, eu fiquei muito triste. De fato, eu tive um sonho antes dele morrer, de que ele deixaria essa terra. Eu estava na minha missão, estava no comecinho da minha missão na época e eu acordei preocupado depois daquele sonho. Disse, Helder, precisamos ir agora mesmo no computador ver as notícias.
Não era tão fácil receber notícias porque a gente tinha um celular, mas que só fazia ligação, não via internet naquela época. Então a gente foi, infelizmente, não tinha nenhuma notícia sobre a morte do profeta. Alguns dias depois, o profeta havia seguido o caminho de toda a terra. E eu acho que o Senhor me deu essa revelação porque sabia que eu amava muito o profeta e queria que eu tivesse fosse mais fácil passar por essa transição. Quando o presidente Thomas S. Monson foi chamado e eu apoiei ele numa conferência geral, eu realmente estava em espírito de oração para ver esse manto profético que estava sobre o presidente Hinckley. Eu reconhecia que ele era o profeta de Deus, caísse sobre o presidente Monson. Porque eu queria testificar às pessoas da minha missão que tínhamos um profeta vivo. E de fato, irmãos, eu vi isso. Eu senti o poder de Deus. E a mesma coisa aconteceu quando o presidente Monson morreu e foi chamado o presidente Nelson. Quando eu apoiei o meu braço, para sustentá-lo como novo presidente da igreja, eu senti que ele era o profeta de Deus. O manto de Elias tinha caído sobre esse novo profeta e ele tinha sido escolhido por Deus. Aquela escola dos profetas, aqueles discípulos de Jesus Cristo daquela época, viram um sinal a mais ainda. Eles viram que a capa de Elias, que estava sobre Eliseu, ele usou para dividir o rio e ele passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas alguns deles não acreditaram. Nem mesmo aquele milagre de dividir as águas foi suficiente. Eles disseram: a gente quer procurar Elias. Talvez ele tenha ido para algum outro lugar, talvez o corpo dele esteja em outro lugar, talvez o Senhor tenha... E eles não estavam percebendo que havia um novo profeta ali. Por que não procuraram o Senhor? Mas enfim, eles tanto insistiram que Elias falou: tá bom, vai. E foram lá 50 homens buscando por 3 dias. Não acharam Elias. Claro, ele não estava mais na terra. O que aconteceu foi que essas pessoas talvez aí tenham recebido uma confirmação, não é? Não acharam o corpo de Elias. Mas em que grupo você estaria? Você estaria no grupo que prontamente apoiaria o novo profeta, que o sustentaria e que estaria perto dele? Mesmo que o estilo de ministério dele é diferente. Quem viveu para ver presidentes da igreja diferentes, o presidente Hinckley era bem diferente do presidente Monson na maneira de administrar e de ministrar, embora ambos fossem profetas de Deus. O presidente Nelson também tem um estilo diferente. O apóstolo Paulo ensinou que há diversos tipos de ministério. Então, talvez alguns dos homens aqui estivessem preocupados. Elias era de um jeito, mas agora Eliseu é de outro. Será que a gente fica assim quando o novo bispo é chamado, um novo presidente do Quórum de Elders, uma nova presidente da Sociedade de Socorro? Você vê o manto da autoridade dos sacerdócios cair sobre ela? Porque a presidente da Sociedade de Socorro foi chamada pela autoridade de Deus e ela tem o poder de realizar a missão que Deus a concedeu. Agora, nós podemos optar por apoiar ou por querer ficar perdendo tempo. Como no caso aqui, ficaram procurando Elias. A gente pode ficar procurando os antigos ensinamentos da antiga presidente da Sociedade de Socorro. Vai adiantar? Não é assim que funciona no reino de Deus. Agora, o que vocês vão ver nessa designação são muitos milagres, mas muitos milagres que Elias ele realiza pelo poder de Deus. Alguns deles eu vou me demorar mais, porque acho que vale a pena para discutirmos certos princípios. Outros podem ser também muito importantes, enriquecedores, mas eu não vou ter de discutir aqui, por isso você pode se aprofundar neles em seu estudo pessoal, com a família ou com amigos, tá certo? Então, o primeiro sinal que acontece aqui é que ele purifica, ele faz com que uma água que não é boa, ela se torne boa para beber, para o plantio, para os animais. E depois de sarar as águas,
Tem uma coisa interessante que acontece aqui nos últimos versículos, que assim, eu até dei risada, né, quando eu li a primeira vez há muito tempo atrás, mas hoje eu entendo um pouco melhor. Embora assim, não tenha me afastado totalmente do humor que essa passagem me provoca. Ó, quando Eliseu estava subindo para Betel, ele foi por um caminho e uns rapazinhos, veja, aqui não é criança, esses rapazes têm uma idade que os qualifica, por exemplo, para ir para o exército. Então, eles já discernem bem as coisas. E esses rapazes, eles sabiam que Eliseu era o profeta de Deus. Mas o que aconteceu lá fora da cidade, enquanto viam Elias caminhando, zombaram do profeta de Deus. E diziam, sobe calvo, sobe calvo. Bom, não é uma coisa que você tem que falar para o profeta de Deus, né? Ficar zombando dele, porque ele é careca, porque, enfim. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram deles 42 meninos. Aqui tem um comentarista, membro da igreja, que diz que essas ursas não mataram os meninos. Nem fala aqui que matou, fala que despedaçou, né? O que pode ser uma expressão de que feriram eles, de que o Senhor realmente amaldiçoou eles conforme a palavra de Eliseu, mas não necessariamente para matá-los, para dar uma lição, né? Uma lição importante que permanece até hoje. Nós temos que tomar cuidado para não zombar das coisas de Deus, não zombar de nossos líderes no sacerdócio. Talvez, se você zomba dos profetas, do bispo, da presidente das moças, de um discípulo de Cristo de forma geral, uma ursa não vai sair e vai te despedaçar. Mas você vai certamente perder o Espírito de Deus. Essa zombaria não faz parte, não significa que a gente não pode ser alegre, não significa que a gente pode se divertir um com os outros. Falar de outra pessoa de modo a denegrir a imagem dela, de ridicularizar, fazer bullying, essas coisas não são de Deus. E mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que está zombando vai sofrer as consequências desse tipo de pecado. O que acontece no capítulo 3, vou resumir, é que há uma aliança entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, porque os moabitas, eles eram dominados pelo Reino do Norte. E aí, o Jorão, que é o rei de Israel, entra em contato com Josafá, que é o rei de Judá, e eles fazem uma aliança. Inclusive, eles se unem depois com Edom, porque é por lá que eles vão chegar aos moabitas. Então, esses 3 reis, eles vão lutar contra os moabitas que tinham se rebelado. Acontece que eles não têm onde dar de beber para os animais e para o exército, e está muito difícil naquela ocasião. Josafá, ele diz assim para o rei de Israel, você não tem profeta aqui? Vamos perguntar para o profeta sobre isso, talvez ele nos mostre, né, onde está a água e tal. O Jorão diz, tá, tem um profeta assim, Eliseu, vamos ver ele. E Jorão não era um rei tão ruim quanto o pai dele, né, Acabe, que acabou, desculpa o trocadilho, Acabe acabou com Israel, cheio de iniquidade, né, construiu um monumento para Baal, enfim, a gente estudou na aula passada, mas ele ainda não era inteiramente fiel ao Senhor. E o que aconteceu é que ele foi para Eliseu, os 3 reis, e chegando lá, Eliseu ficou muito bravo de ver o rei de Israel. E disse assim no versículo 13, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Ou seja, os profetas de Baal, né? E eu fico imaginando o vexame que o rei de Israel deve ter passado. Porque tá lá ele rei, né? Eu sou o rei de Israel. Tá lá o outro rei de Judá, o rei de Edom. Chega perante o profeta e o profeta diz na cara dele, o que você está fazendo aqui? Vai pedir lá para os deuses falsos, né? Deu uma bronca nele, um esculacho na frente dos amiguinhos. Porque na verdade Eliseu sabia que o povo de Israel estava sofrendo tanto porque tinham se desviado do convênio de Deus. E o rei era culpado, porque ele tinha permitido a adoração de deuses falsos.
Ele não estava sendo um líder prudente para o povo dele. Mesmo que nós possamos considerar a ira de Eliseu algo justo, né? Ficar muito bravo, muito pé da vida com aquele rei, ainda assim a ira afasta o espírito. E Eliseu não ia conseguir receber revelação daquela maneira. Então ele falou, chama um músico. E essa é uma lição também. A música traz bons pensamentos, a música traz inspiração. Porque quando trouxeram um músico, a mão do Senhor veio sobre ele. E ele recebeu revelação. E o Senhor disse o seguinte, eles iam fazer covas e no dia seguinte estaria cheio de água para os animais, para as pessoas. E além disso, o Senhor entregaria os moabitas nas mãos deles. E acontece um milagre, porque quando sai o sol na manhã, os moabitas eles veem aquele rio e eles pensam, tem sangue na água. Na verdade, é um efeito da luz refletindo sobre a água que pareceu para eles sangue. O Senhor fez com que eles vissem sangue, porque não tinha sangue na água. Mas eles pensaram que os exércitos, os 3 que estavam unidos contra eles, tinham se voltado uns contra os outros. Eles falaram, pô, vamos pegar os despojos agora, vamos lá, porque eles se mataram. Chegando lá era uma armadilha. E os moabitas caíram nas mãos dos israelitas. E vendo o rei moabita que estava perdendo, ele fez uma barbárie. Ele saiu de lá com um grupo e pegou o filho dele, que ia ser o próximo rei, e sacrificou o filho no muro da cidade. Nossa, isso foi uma abominação terrível. Israel ficou enojado com aquilo. Talvez ele pensasse que fazendo esse sacrifício para o Deus pagão dele ia livrar ele, mas não livrou. Eles foram destruídos, né? Eles foram vencidos pelos israelitas, tanto os exércitos de Israel como os exércitos de Judá unidos com o rei de Edom, e perdeu o filho ainda. Foi besta, né? Olha como a iniquidade chegou. E aí Israel sai de lá então vitoriosa. No capítulo 4, a multiplicação de um azeite para uma viúva. Parecido com o que nós estudamos na aula passada, onde Eliseu ele também multiplica o alimento para a viúva, aqui Eliseu faz a mesma coisa, só que é um pouco diferente esse milagre. Essa mulher, ela ficou viúva de um dos líderes, né? Dos discípulos de Cristo daquela época. E ela não tinha maneiras de sustentar, inclusive as dívidas que ela tinha iam ter que ser sanadas pelos filhos, que iam ser vendidos como servos, né, como escravos. E ela, preocupada, falou com Eliseu. E Eliseu disse, pega todos os potes que você tem na tua casa, pega todo o Tupperware que você tem. Vai lá e pede também para suas vizinhas todo o Tupperware. As irmãs ficavam bravas, às vezes, com os missionários, porque a gente levava o Tupperware e esquecia de devolver, né? Então, casa de missionário é cheio de Tupperware. Bom, nesse caso aqui, se tivesse uma casa de missionário, então ia ser bom para essa viúva, porque ela colocou todos os potes possíveis lá. E aí ela pôs no azeite. E aí, quando acabou os potes, acabou o azeite. Então, houve uma multiplicação. E aí Eliseu disse para aquela mulher, olha, usa o que você precisa para saldar a dívida com os credores, e o que você tiver, você vende, com isso você vai sustentar. Que maravilha, né? O Senhor, Ele cuida de seus santos, Ele cuida das viúvas, e essa é mais uma prova de que Ele nos ama e nos conhece individualmente. Agora, tem uma outra história interessante que envolve uma mulher também. Eliseu, ele fazia várias viagens, e no caso ele estava em Sunem. E lá tinha uma mulher que era importante, eu não sei, talvez tinha um cargo político, né? Talvez era importante com o marido naquela região, o fato que diz que era importante. E Eliseu ia lá e dormia, né? Lá na proximidade, e ela falou, não é muito confortável isso, eu sei que ele é um homem santo, vamos fazer um lugar melhor. Eles fizeram um puxadinho lá perto do muro, um quartinho para Eliseu, né? E com uma escrivaninha, tudo bem bonitinho para ele. E olha que mulher fiel, né? Essa é uma característica também dos santos últimos dias. Precisa ser nossa característica, porque as escrituras ensinam isso. Precisamos ser hospitaleiros, precisamos receber bem as pessoas, precisamos tratar elas como nossos irmãos e irmãs, porque de fato elas são nossos irmãos e irmãs. O que aconteceu foi que Eliseu viu que aquela mulher não tinha filhos e viu que o desejo dela era ter filhos. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela,
Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. Provavelmente ela tinha tentado ter filhos há muito tempo, o marido dela já era idoso e ela não via a possibilidade disso acontecer. Mas ela concebeu e deu à luz a um filho, ao tal tempo determinado que o profeta tinha falado. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai que estava com ceifadores. E quando ele estava lá, começou uma dor na cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E aí um dos servos disse, vamos levar para a mãe dele. Levou para a mãe, o menino morreu. Aquela mãe ficou muito, muito triste. E na dor dela, ela foi até o profeta Eliseu. Eliseu viu ela de longe e disse, vai lá falar com ela. Pergunta se está tudo bem. Ela disse, não, está tudo bem, quero falar com o profeta. Quando teve a oportunidade de chegar diante do profeta, abriu o coração, derramou as lágrimas, estava sobre o pé do profeta, implorando por ajuda. E ela dizia, pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E aí Eliseu fala para o servo dele, Geazi, olha, pega isso aqui e põe no menino para ele ser curado. A mulher falou, não, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. E aí eu acho, é minha opinião, tá? Não está aqui nas escrituras, que veio na mente de Eliseu as mesmas palavras que ele falou para Elias. Quando Elias ia para um lado, ele falava, não, eu vou contigo, não vou te deixar, vou contigo. Porque foi a mesma expressão que a gente leu no começo das Escrituras, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. E aí Elias falou, então vou. E foi. E o que acontece, para resumir a história, é no 36. E Eliseu fala para o servo dele, chama essa sunamita. Chamou-a e ela veio a ele e disse, toma o teu filho. Ele reviveu. O espírito do mundo espiritual voltou ao corpo moribundo e ele teve uma nova vida, né? Reviveu dos mortos. Mais para frente, Eliseu ele vai fazer com que o veneno do alimento ele seja desfeito. Depois, no versículo 6, ele vai fazer, eu pulei o 5, eu já vou voltar, tá? Mas só para resumir para vocês, vai fazer um machado flutuar. Aí você fala, mas isso é impossível pelas leis da física? Gente, o Senhor conhece leis da física que nós nem imaginamos. Nós tínhamos muita certeza, né, das leis de Newton, até que a física quântica nos mostrou que em determinadas situações a física de Newton não se aplica. Então, existe mais conhecimento que nós não temos acesso e quando nós tivermos, nós vamos entender como que um machado de metal, ele flutua. Mas o fato é que isso ajudou aquele rapaz que estava preocupado, trabalhando duro, né? E tinha pego um machado emprestado. O que ele ia fazer? Imagina a preocupação. Você já perdeu um óculos, ou um dinheiro, ou um livro? E preocupado, depois de procurar muito, sentiu que devia fazer uma oração para que o Senhor te mostrasse exatamente onde estava? E isso já aconteceu comigo muitas vezes, a minha memória ruinzona. E o Senhor me mostrou. E às vezes eu ficava pensando, nossa, estava aqui debaixo do meu nariz e eu não via. Mas quão grato sou para o Senhor ter respondido minha oração e me mostrado, depois de uma sincera súplica, onde estava o objeto, a coisa que eu estava procurando, né? Ele trouxe paz e foi a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz. Bom, depois vai acontecer uma história entre Eliseu e os sírios, que é muito bonita também, mas vamos voltar para o 5, que eu pulei. Agora é hora de falar de Naamã. Naamã era bem popular naquela época, afinal a Síria, ela era uma das potências. E Naamã, ele tinha praticamente tudo o que um homem podia pedir naquela ocasião, mas era doente. Ele tinha lepra. Lepra é uma doença que dá na pele, que naquela época era incurável. Hoje tem tratamento, tem cura, mas naquela ocasião era tão terrível que os leprosos eles tinham que ser apartados do povo, né? Na casa de Israel eles ficaram fora da cidade, inclusive fala nessa aula sobre os leprosos. A gente vai ver lá para o último capítulo. Mas estava lá Naamã com sua lepra.
E o que vai acontecer, vocês já ouviram falar, né? Ele vai ser curado da lepra. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esse milagre de Naamã, de ser curado da lepra, uma doença terrível. Hoje a gente pode comparar talvez com câncer, um câncer maligno, AIDS, qualquer dessas doenças que nós não conseguimos curar, né? Uma debilidade mental que a mente vai se deteriorando, talvez Alzheimer, enfim, essas doenças que são terríveis, terríveis para nós e nós não sabemos como tratar, como curar de forma adequada. Mas para Deus nada é impossível e tudo isso começa com o testemunho de uma jovem das moças. Eu fico muito feliz quando vejo jovens compartilhando o testemunho deles. Aquela menininha, ela tinha sido vendida como escrava e ela tinha todos os motivos para se revoltar, para achar que a vida dela não valia nada, para adotar costumes da região onde ela estava vivendo agora, mas o que nós aprendemos nesse texto é que ela continuou fiel aos convênios que ela tinha aprendido no lar, aos convênios que ela tinha aprendido na igreja, ela sabia quem era o Deus dela. Bom, essa menina falou para a senhora, para a esposa de Naamã: quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha a fé dessa menina. Talvez ela nunca tivesse visto Eliseu, mas ela tinha um testemunho espiritual que ele era o profeta de Deus e que aquele profeta podia curar a lepra de Naamã. De alguma forma, aquele testemunho simples está resumido aqui em uma frase: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Tão simples, mas foi profundamente no coração dessa mulher. E ela compartilhou isso com o marido dela. Assim falou a menina que era da terra de Israel. Então o rei da Síria falou: eu vou mexer uns pauzinhos aqui para você encontrar esse profeta. Mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, ele ficou preocupadíssimo, porque disse: mas e agora? Quem sou eu para restaurar alguém da lepra dele? Que diferença, o testemunho de uma jovem fiel, que agora era escrava, e um rei de Israel, que deveria dar o exemplo, são completamente opostos, não é? Enquanto ela testifica que ele é um profeta, o rei nem pensa em profeta aqui. Ele mais diz: quem sou eu para fazer alguma coisa? Isso daí, ele só quer arranjar um motivo para vir fazer guerra comigo. Mas isso chegou nos ouvidos de Eliseu, e ele mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi até a casa de Eliseu. Agora, Eliseu, ele não saiu para receber Naamã. Antes mandou um mensageiro e disse para ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás purificado. Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar que está leproso, né? E restaurará o leproso. Então ele tinha uma concepção sobre o que o profeta... Ele tinha uma expectativa, né? É isso que o profeta vai fazer. Mas o profeta não fez aquilo. Aliás, ele nem viu o profeta, tinha saído da cidade dele, com todos os carros, tudo, para ver aquele homem. E nem... Assim, a gente entende o que é isso porque a gente vive num mundo de títulos, de poder, né? Imagina que um alto executivo de uma grande empresa quer falar com você. Você vai dizer o que para ele? Não posso, né? Ou fala com meu amigo aí, depois meu amigo dá o recado. Então é mais ou menos assim que Eliseu, é mais ou menos assim que Naamã se sentiu. Ficou indignado. Mas felizmente havia uns dos servos, e que bom ter
bons amigos, não é? Porque às vezes a gente se equivoca e precisa de alguém para lembrar a gente de coisas importantes, das coisas certas do reino de Deus. E esse servo falou pro Naamã o seguinte: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Porque Naamã disse, tem rios muito melhores, né? Em Damasco. Está tudo muito melhor do que Israel. Por que vou me lavar nesse esgoto aqui 7 vezes? Bom, mas realmente não era algo difícil, eles já estavam perto lá, né, em Samaria. Não foi algo difícil. Se fosse algo difícil, ele faria? Com certeza faria. Então, por que não fazer algo fácil? E aí, então, ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Eliseu. A sua carne foi restaurada, como a carne de um menino, e ficou purificado. Quantas lições dá para aprender aqui? Muitas. Primeiro, obediência exata. Nós temos que seguir as ordens do profeta com exatidão. Porque se Eliseu ele se banhasse em outro rio, não ia adiantar. Se ele se banhasse no Jordão 5 vezes, 6 vezes não ia adiantar. Ele teve que se banhar 7 vezes. Por que 7, Lucas? Não sei, o profeta mandou isso para ele. Aposto que também Naamã não sabia. Mas ele foi lá e obedeceu. Um pouco relutante no começo, mas o importante é que obedeceu e recebeu o milagre. Talvez 7 tenha a ver com o número da perfeição, né? Que a gente vê tanto na Bíblia. Significa completude, significa que Deus, o perfeito, pode fazer a tua vida ser completa. Mas, de qualquer maneira, a lição aqui é a obediência. Nós precisamos ter obediência. Não obediência seletiva, obediência na forma que a gente quer, mas obedecer todas as leis de Deus como Ele nos ordena. O que aconteceu foi, então, um milagre também espiritual, porque ele se converteu dizendo: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites um presente do teu servo. Aí Eliseu disse: não quero presente nenhum. Mas depois que ele estava no caminho, foi o servo de Eliseu atrás e disse: na verdade a gente quer um presente sim. Pelo que Eliseu, ele fez isso em oculto. Olha a ganância. Teve uma consequência dura para ele. Mas pegou os presentes de Naamã. E Eliseu perguntou: onde você estava? Não saí daqui não. Estava aqui o tempo todo. Sei. Olha, por você ter feito isso, a lepra que estava em Naamã vai ser sobre ti. E não só sobre ti, tua descendência também. Olha só. Isso é um símbolo para nós do que a ganância pode fazer. Ela pode nos corromper, literalmente. Então, tomemos muito cuidado com a cobiça, com o desejo por coisas materiais. O capítulo 6, ele conta a história de quando o exército da Síria, que já deve ter mudado o rei da Síria, porque o ministério de Eliseu durou um pouquinho, hein? Aí, o que acontece? O rei da Síria não conseguia atacar Israel, porque Israel recebia inspiração de onde devia ir, de onde não devia ir, e vendo que os exércitos de Israel eram favorecidos, o rei da Síria pensou: tem algum espião aqui. Aí eles não descobriram nenhum espião e falaram: não, na verdade, eles têm um profeta, e o profeta diz aonde eles devem ir e onde não devem ir. Aí o rei da Síria falou: tudo bem, então, a gente vai pegar esse profeta e vai acabar com essa farra aí, porque eu quero dominar Israel. Bom, acontece que foi um exército inteiro para a casa de Eliseu. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Já pensou? Se você acorda de manhã, abre a tua janela e você vê um exército inteiro querendo a tua cabeça. Aquele moço ficou em desespero. Dou razão para ele, né? Eu também ia ficar. Uma das maiores potências da terra envia um exército para te matar. Bom,
A reação foi totalmente diferente de Eliseu, porque enquanto o moço, o servo de Eliseu, dizia: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu disse: não temas. Lembra que eu falei que os profetas, eles sempre nos acalmam, eles sempre têm uma visão mais ampliada do plano de Deus e eles são otimistas? Então ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que contra nós. E então Eliseu orou da seguinte maneira: Senhor, peço que abras os olhos do moço, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, havia os exércitos espirituais lá. O que acontece depois é que o exército da Síria é ferido de cegueira, e eles são levados a um outro lugar, até Samaria. Chegando em Samaria, Eliseu pediu que o Senhor abrisse os olhos deles. Eles perceberam que estavam no meio da cidade. O rei de Israel, então, disse para Eliseu: vou matá-los, Eram os inimigos deles, estavam fazendo guerra. Que ótima oportunidade, seria uma grande vantagem a Israel, mas o Senhor não se aprazia em derramamento de sangue. E por isso, Eliseu disse: não os matarás. Mataria tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão-se o Senhor. Então tinham que tratar eles bem, mesmo os inimigos da casa de Israel. E foi isso que aconteceu. Eles receberam pão, água, receberam um banquete. E depois de serem fortalecidos por aquele alimento, estando no solo, na capital inimiga, ainda assim foram bem tratados e foram para o seu Senhor. E olha que maravilha isso, porque diz a Escritura: não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Que maneira maravilhosa de vencer uma guerra. O Senhor não só protegeu Eliseu, mas também protegeu todo Israel. Agora vamos tirar algumas lições daqui. Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu abandonado? Pois é, isso não é verdade. Esse sentimento não vem de Deus. Por mais que essas coisas sejam reais e difíceis, eu não estou negando que você não sinta uma profunda solidão, mas eu quero dizer para vocês que mais são os que estão contigo do que contra ti. Você pode orar como Eliseu orou, para que seus olhos sejam abertos e você veja o poder de Deus na sua vida. Todos esses milagres que foram realizados aqui nessas escrituras, eles vêm pelo poder de Deus. Não era Eliseu, ele era um instrumento para realizar. Isso pode acontecer na sua vida também, porque Deus, o mesmo Deus de Eliseu é o seu Deus hoje. Então, se estiver difícil, ore a Deus e peça: Senhor, me ajuda. Eu preciso achar o meu machado que está debaixo da água. Eu preciso que o meu filho seja curado. Eu preciso que, essa guerra, essa contenda acabe, porque eu não aguento mais. O Senhor, Ele vai te conceder, vai te abençoar. Bom, pessoal, esse foi o Vem Segue-me de hoje. Tem o capítulo 7 também, que tem alguns ensinamentos importantes. Eu vou deixar para que vocês estudem, mas vocês vão ver outros milagres de Eliseu aqui. Eu sei que Deus nos ama e que Ele nos abençoa hoje com profetas, que nós devemos apoiá-los. E os milagres acontecem em nossa vida. Até a próxima, pessoal.